Oi pessoal, vamos então a partir de agora dar início à nossa primeira videoaula, a primeira de muitas aí que vão estar tratando sobre todo o conteúdo abordado aí na aula apresentação. Só repetindo para quem não teve a oportunidade de assistir a primeira videoaula ou aula de apresentação, meu nome é Ronaldo, trabalho no Centro de Formação de Condutores Fácil, de Manhuaçu, interior de Minas. E vamos lá, vamos dar início então ao primeiro módulo que fala sobre processo de habilitação, ok? Vamos lá. Processo de habilitação, o que é o processo de habilitação? Representa o passo a passo, as etapas, uma a uma, que o candidato deverá passar desde o instante que ele matriculou no centro de formação até a conclusão do seu processo e recebimento da sua habilitação. Vejam bem, proposto por resolução nacional, o DETRAN de cada estado procurou se adequar a essas resoluções, 168, 169 e outras alterações de resoluções futuras aí, colocando o processo de habilitação com a duração de um ano a contar da data de cadastro do candidato no sistema nacional. Esse sistema BINCO, que vocês estão vendo na tela, ele, vou usar aqui tentar ajudar, BINCO aqui. Esse sistema, ele é uma base nacional onde ficam armazenados os dados de todos os candidatos à habilitação e condutores. BINCO significa Base Índice Nacional de Condutores, tá? E o RENASH significa Registro Nacional de Condutores. É o número que identifica o condutor ou o candidato no sistema BINCO. Ok? Então, fez a sua matrícula no centro de formação, o candidato já consta como um candidato à habilitação, já tem o número, a identificação dele ali no sistema. Ok? Uma vez que, se esse candidato resolver mudar de estado, né, de Minas Gerais, resolver mudar para o Espírito Santo, Rio, qualquer outro estado do Brasil, ele deverá, lá nesse estado para onde ele for, solicitar a transferência do processo de habilitação dele do estado de origem, no caso Minas Gerais aqui, para onde ele estiver indo, né? Porque ele não vai conseguir dar reinício ao processo lá, uma vez que os dados dele já estão registrados no sistema BINCO. Daí não consegue fazer um novo cadastro, ok? A não ser que ele venha aqui no estado de Minas novamente, peça para dar baixa no processo para ele poder dar continuidade lá, aliás, reiniciar no estado para onde ele está indo. Aí está mostrando na tela que o processo vale por um ano, correto? Um ano, a contar da data de cadastro do candidato ao sistema BINCO. Porém, é importante lembrar que os exames realizados na clínica, são os exames médico, né, e psicológicos, têm a duração de 5 anos. Sim, 5 anos. Então, o que acontece? Se ao término desse um ano o candidato ainda não conseguiu concluir o processo de habilitação, ele vai perder tudo que ele já fez até agora? Não, não é bem assim. Ele pode simplesmente, no próprio Centro de Formação de Condutores, a autoescola, estar requerendo a revalidação do prazo dele de habilitação. Essa revalidação ela é feita com o simples pagamento de um documento, uma taxa arrecadada ao Estado, e com essa taxa a gente solicita então a revalidação do processo de um ano, por mais um ano pelo menos, e consecutivamente até completar aí o prazo do exame médico e psicológico do candidato. Ok, gente? Vamos mudar aqui para a próxima tela. O candidato à habilitação, ele precisa preencher alguns requisitos. Ele precisa ser penalmente imputável, isso quer dizer, maior de 18 anos, responsável por si, que responda por si, pelos seus atos perante a lei, possa ser julgado perante a lei. Ele precisa ser alfabetizado. Entendam que esse ser alfabetizado se limita a saber ler e escrever, não exigindo do candidato nenhuma comprovação de escolaridade, tá? Guardem isso aí. Nenhuma comprovação de escolaridade. Atualmente, o que a legislação de trânsito exige do candidato é que ele seja alfabetizado, saiba ler e escrever, independente do método que ele tenha utilizado para aprender a ler e escrever. Talvez ele tenha aprendido em casa mesmo, com um parente, né, ou estudando a Bíblia, alguma coisa nesse sentido. Aprendeu sozinho, autodidata, não importa. O que a legislação exige do candidato hoje é que ele seja alfabetizado no sentido de saber ler e escrever.
E o terceiro requisito aí é possuir a documentação necessária, que é o CPF e o documento de identificação. Ok, gente? Esses são pré-requisitos. Nessa tela nós temos aí as pessoas com restrições para se habilitarem. Quais são essas pessoas? Existe essa possibilidade? A pessoa está restrita quanto a isso? Sim, vejam bem. A pessoa que esteja sob pena de suspensão ou proibição do uso da CNH. CNH é a Carteira Nacional de Habilitação. A pessoa que está sob cumprimento de pena de suspensão desse documento, ele não precisa pensar que ele vai chegar num centro de formação, mesmo que seja de qualquer lugar do Brasil, e reivindicar um reinício aí de processo, ou tirar uma outra carteira, talvez tentando ludibriar o sistema, porque ele não vai conseguir. Não tem como. Se ele está sob efeito de suspensão, pena, isso vai constar no sistema, vai constar que ele é habilitado, ele não vai conseguir nem mesmo fazer o seu cadastro inicial no centro de formação. Tá ok? Alcoólatras, inveterados e viciados em droga, vejam bem, são pessoas que podem estar aí também sendo impedidas de tirar a habilitação. É interessante que algumas pessoas questionam, mas como é que alguém... quando que isso vai ser avaliado em mim como candidato? Como é que vai saber se eu sou alcoólatra, se eu uso algum tipo de droga? Na verdade, o sistema ele é um pouco falho nesse sentido, pelo menos aqui em Minas, porque as clínicas se limitam na avaliação desses itens a acreditar, confiar numa declaração preenchida pelo próprio candidato minutos antes da realização dos testes médicos e psicológicos dele, né? A clínica lá. Não tem, né, obviamente, um exame detalhado, um exame que venha comprovar de fato se a pessoa é alcoólatra ou viciada em droga, tá ok? Doentes cardíacos também podem ter restrições, né? Se a pessoa declarar lá que sofre de algum problema sério cardíaco, certamente o médico examinador vai exigir dele um exame detalhado de um especialista que venha comprovar que esse problema não venha colocar em risco a situação dele como motorista e de outros usuários da via. Daltônicos, já ouviram falar, gente? Daltônico é aquela pessoa que tem dificuldade na identificação de cores. Ele confunde principalmente essas cores mais comuns, o verde, amarelo, vermelho, azul, são as cores padrão. Ele não sabe dizer exatamente qual que é qual. Isso sim é testado lá na clínica na hora do exame, tá? O médico, o examinador, ele vai cobrar do candidato, que vai exigir que ele identifique ali algumas cores básicas. Silvícola, pessoa não civilizada. Eu posso até usar como exemplo de silvícola o índio nativo. Vejam bem, gente. Índio pode tirar carteira, tá? O índio nativo que é um exemplo de silvícola, uma pessoa não civilizada. É aquele índio que fala tupi-guarani, né? Ele se defende com arco e flecha. Como é que uma pessoa dessa vai se habilitar? Não tem como, tá? Mas não quer dizer que o índio não possa se habilitar. O índio civilizado, que tem documentação, cumpre com o seu papel de cidadão, esse sim pode se habilitar normalmente, desde que cumpridos os pré-requisitos vistos aí no slide anterior. E alienados mentais, que certamente não vai passar nem pelo teste psicológico. Ok, gente? Tá aí, aqui já mostrando para vocês as etapas do processo de habilitação, primeira, segunda e terceira etapa, mas já uma matéria que a gente vai estar dando continuidade aí na próxima aula, tá? Devido ao fato de a gente estar fragmentando esse curso em vídeos pequenos, de no máximo 10 minutos, eu preciso concluir por aqui e dentro de alguns instantes a gente já volta aí dando continuidade a esse conteúdo, tá ok? Um abraço, até o próximo encontro, tchau.